nosso convidado do programa Palavra Ética é o professor Edgar Amorim, por muitos conhecido simplesmente como Amorim, advogado, professor universitário, é um grande parceiro nosso aqui da TV Comunitária, já esteve aqui várias vezes dando entrevistas sobre o assunto que ele domina muito bem, que é a questão do direito, da política, da cidadania. E hoje, mais uma vez, são esses os temas que nós vamos abordar, falando sobre a questão política e cidadania. Professor Edgar é advogado, ex-professor da Universidade Federal de Minas Gerais, da Faculdade de Direito, e ele é conhecido por sua militância tanto na área sindical, na época sua de trabalhar no Sindicato dos Bancários, nos movimentos sociais e em todas, contra a ditadura militar, em todas essas áreas onde o brasileiro, a brasileira foram chamados para participar da construção da história desse nosso país. Bom, Edgar, eu queria, para fazer uma introdução nessa entrevista nossa de hoje, eu queria pedir para você fazer uma avaliação do momento político brasileiro, do momento que a política brasileira atravessa depois desses governos, a partir do fim da ditadura militar, né? Vieram alguns governos ainda mais tradicionais e, finalmente, agora, nesse momento, com a presidenta Dilma, primeira mulher que chegou à direção do país e com a alta aprovação que ela vem tendo, como é que você analisa esse período? O que você acha que está muito bom? O que você acha que precisa mudar? E o que você acha que não pode continuar de jeito nenhum? Eu acho o seguinte, que o momento atual está nos mostrar que o povo está ausente das decisões políticas. Os jovens, especialmente, não estão participando das discussões políticas mais importantes. Entretanto, não posso deixar de negar que nós temos tido avanços, especialmente devido ao clamor popular no plano da busca da ética na política, né? No trato da coisa pública. Acho que tem surgido aí vários movimentos, inclusive ONGs, e este movimento, esse clamor popular, eu acho que está tendo um crescimento muito importante. Pois é, antes da gente entrar propriamente no tema, né, que nós nos propusemos aqui, eu queria só lembrar um pouquinho do momento da década de 60, 64, quando, principalmente a juventude, eu acho que eu não erro muito em dizer isso, a juventude tinha uma participação tão intensa e uma certa apatia em relação à política propriamente dita. Você tem alguma análise a respeito dessa comparação? Eu acho que no combate à ditadura, a juventude se mobilizou na medida do que o regime permitia, né? Se mobilizou sim. Depois teve várias mobilizações importantes, desde o impeachment do presidente Collor, como as diretas, né? As diretas participaram muito e agora estão um pouco arrefecidos nesse combate, né? Essa busca da cidadania, da construção da república, né? Acho que estamos precisando deles, ou melhor, eles estão precisando de uma formação política mais direta e mais fácil de ser apreendida. Até porque, Amorim, eu tenho notado, tanto pessoalmente como outras pessoas que vêm aqui dando depoimento, o compromisso do jovem hoje com as causas sociais, ele
ele ainda está bem presente, né? Mas eu acho que a opção política, o trabalho que é feito, não é que seja só no partido político, mas o partido político talvez seja o instrumento principal dessa atuação, né? Parece que existe essa participação social da juventude. O que estaria pautando, então, para... Eu acho que, quando a gente fala em jovem, a gente pensa que todos eles estão com os mesmos anseios, os mesmos pensamentos, os mesmos desejos, mas eu não creio que isso seja verdade. Há, na juventude, grupos completamente diferentes no pensar, seja a vida, seja a política, seja a humanidade, seja o que se tem que fazer para construir um mundo melhor. Além daqueles que, infelizmente, estão voltados aí até para usando drogas, etc., porque, enfim, não tiveram uma vontade ou um desejo de participar de alguma coisa concreta, né? Concreta em busca desses ideais que eu aqui me referi, né? Pois é, eu acho que dentro desse momento político que nós estamos atravessando, nós temos uma conquista, né, que eu gostaria muito que você falasse para o nosso espectador como que apareceu, como é que foram os avanços, até se chegar na lei de acesso à informação, que traz uma coisa muito cara para nós, que é a transparência, né, das condições de trabalho, de percepção de rendimentos, de salário, das pessoas que ocupam cargo público. Então, eu queria que você falasse um pouco para nós sobre essa lei e nos informasse. Na verdade, eu penso o seguinte, que o povo está saturado de ver a política que é exercida pelos nossos governantes, especialmente no poder legislativo e, em alguns casos, no poder executivo. Está saturada de ver realmente a falta de respeito com a coisa pública, com a cidadania e com os princípios republicanos. Diante disso, existe em vários setores, nasceu em vários setores, digamos assim, o anseio de que fossem coibidos os abusos existentes nos órgãos de governo. Quando eu falo órgãos de governo abrangendo os 3 poderes, um abuso na remuneração, especialmente na remuneração dos seus membros. O governo de Minas, por exemplo, já tinha baixado aqui um decreto obrigando a publicidade dos vencimentos dos funcionários públicos estaduais. O Supremo Tribunal Federal, em recente decisão administrativa, também determinou que os membros do Supremo Tribunal Federal tivessem exibidos os seus subsídios discriminadamente e na sua totalidade. Depois veio o Conselho Nacional de Justiça determinando que todo o Poder Judiciário, todos os membros do Poder Judiciário têm que dar publicidade a seus subsídios e vencimentos. Há uma reação, de alguns juízes, especialmente da Associação Brasileira de Magistrados, que os jornais noticiaram, no sentido de que eles aceitam a transparência, mas não aceitam a publicação do nome de quem recebe X ou Y. Eu até acho que o princípio da privacidade existe, o princípio
está, todavia, submetido ao princípio da publicidade, que é um princípio vital da República. Entretanto, a gente não sabe qual vai ser o desfecho disso, porque, do ponto de vista do judiciário, o CNJ já deu essas diretrizes. Do ponto de vista do Supremo, especialmente, já existe essa obrigação, inclusive já tem ministros que já publicaram o que vem recebendo de subsídios mensalmente. Agora, o problema vai ser o cumprimento pelos judiciários dos estados da determinação do Conselho Nacional de Justiça, que é no sentido exatamente da decisão do Supremo com relação aos seus ministros. Eu acho que essa vai ser uma batalha. E nós estamos falando no judiciário e no executivo, mas a grande lástima está no legislativo em todas as suas esferas, federal, estadual e municipal. E quem pode fazer uma determinação para eles, senão uma lei? Lei que tem que ser por eles votada. Esse é um problema gravíssimo. O povo hoje, quando fala em político, na sua maioria fala, isso é tudo ladrão. Amorim, o pessoal já está me fazendo um sinalzinho ali, que nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo, mas eu queria antes te perguntar uma coisa. Seria o caso, o Brasil estaria amadurecido para uma constituinte? Precisa de uma constituinte, levando em consideração principalmente o que você acaba de afirmar sobre o poder legislativo? Não, eu não acho que... Eu estou com o Ulisses Guimarães nessa história. Quando ele promulgou a Constituição de 88, ele disse que esta será a última Constituição a ser promulgada, porque ela dá instrumentos para ser modificada em tudo, a salvo nos princípios fundamentais, nos direitos fundamentais e através de emendas constitucionais. Então, eu não sou a favor da convocação de Assembleia Constituinte, especialmente se for com o objetivo determinado de votar isso, aquilo ou aquilo outro. Porque essa Assembleia vai se compor de um certo número de pessoas, sem vinculação com os partidos políticos de modo geral, e eu tenho certeza que vai dominar lá a classe dominante, como fazendo um centrão que já existiu na Constituinte de 88. Olha, nós vamos dar um pequeno intervalo e dentro de um minuto nós estamos de volta. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: oba, tem produto de limpeza novo chegando. E tem. Só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. E é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede para o seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas. Algumas feridas não se tornam apenas cicatrizes.
ficam marcadas na alma por toda a vida. Ajude a proteger nossas crianças contra a violência doméstica. Nós estamos conversando hoje no programa Palavra Ética com o professor Edgar Amorim, advogado, professor aposentado da Faculdade de Direito da UFMG e grande militante, grande referência das pessoas na luta da política no Brasil. Bom, professor Amorim, tem mais duas questões que eu gostaria muito de conversar com você, que estão na ordem do dia, né, da discussão aqui no nosso país. Eu queria que você falasse para nós sobre a Comissão da Verdade. O que ela representa na realidade, qual foi a origem dela e o que nós podemos esperar dela. Eu acho que a Comissão da Verdade, a institucionalização dessa comissão foi um grande avanço na busca da verdade, da política, do que aconteceu nesses últimos anos. Fala de 1945 para cá, mas na verdade o objetivo dela é realmente mostrar o que aconteceu de verdadeiro na ditadura instalada em 64, ditadura militar. E hoje eu acho que existe uma grande discussão, que é a seguinte: alguns pensam, e muitos pensam, que a Comissão da Verdade deve investigar não apenas o que aconteceu, o que os militares fizeram de prisão, de tortura, de morte, mas também investigar o que os militantes contrários ao regime e que pegaram em armas fizeram nesse caso. Preciso lembrar o seguinte, como diz a Folha de São Paulo, pode-se até admitir que houve pessoas que mataram inocentes, com o ideal de construir ou de derrubar a ditadura. Mas é incomparavelmente diferente do que aconteceu com os membros da ditadura, os militares. Por quê? Primeiro, eles fizeram prisões, torturas e mortes. E os outros foram buscados, levados por uma vontade de acabar exatamente com esse Estado. Então, não se pode comparar uma coisa com a outra. Por isso, eu me lembro que o Frei Beto, num artigo recente, fala que a Comissão da Verdade deve buscar não apenas a verdade, mas a justiça. O que eu entendo como sendo uma punição dos que cometeram esses crimes a que nós nos referimos. É bem verdade que existe a lei da anistia, que fala em anistia recíproca e que foi considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Não obstante isso, esse movimento entre facções vai continuar. Entre facções querendo uma reconciliação, ou querendo que ela busque sua verdade, não trate de punir ninguém, e daqueles que acham que os que cometeram os crimes na ditadura, os crimes na ditadura militar, devam ser punidos. Para isso precisaria de uma mudança da lei de anistia, né? Eu não tenho assim, convicção de que ela seria votada facilmente. Mas eu queria lembrar aqui algumas coisas importantes. O objetivo da comissão da verdade, é buscar a história de uma forma diferente do que aconteceu. Conhecer a verdade em sua plenitude. Ulisses, quando
presidir a Constituinte, disse que ele foi perseguido na vida política dele. Puseram até cachorros atrás dele na Bahia, né? Ulisses disse: a verdade não morre por ter sido escondida. E a Dilma, ao promulgar a lei que criou a comissão, descarta o ódio e o perdão, mas não o esquecimento. E tem uma citação importante do arcebispo Tutu, lá da África do Sul, que é Prêmio Nobel da Paz, se não me engano, que diz o seguinte: futuro, passado, tudo passado é a fundação do presente e do futuro. Um povo sem passado é um povo sem noção de futuro, sem noção de nação. A verdade, às vezes, arde, mas cura. Então, eu acho que é importante o povo brasileiro conhecer realmente essa história, ter a história verdadeira do que se passou nos subterrâneos da ditadura. Agora mesmo a gente está vendo na televisão uma entrevista do ex-governador da Arena, Emílio, Sim. Dizendo que São Paulo, né? Em São Paulo, né? Dizendo que o Herzog foi morto no quartel do 2º Exército. E ele falou isso para o Geisel. Né? E depois o Geisel parece que ficou de tomar providências quando houve a morte do operário Manuel Filho, né? O Geisel imediatamente demitiu o comandante do 2º Exército, coisa que nunca aconteceu na vida militar. Isso parece que foi o começo, o prenúncio de que a ditadura ia tomar outros rumos, como de fato tomou. Disse muito que a anistia foi negociada. Eu estava no Parlamento Federal, na Câmara Federal, quando ela foi votada em agosto de 1979. Aliás, só um minutinho, em tempo, na apresentação, tinha tanta coisa para conversar, que eu esqueci desse detalhe, que é importantíssimo na vida do Amorim. Ele foi senador... Deputado do Federal, né? Da Constituinte. Não, na Constituinte não. Foi, foi ainda... Então, por favor, me corrija. Eu fui eleito pelo MDB. Sim. Depois que a ditadura aboliu os partidos e criou 2 partidos, Arena e PMDB. Isso. Aí você foi eleito deputado federal e tinha um companheiro seu, que é o Antônio Faria. Não, o Cássio Gonçalves foi deputado estadual. Isso, depois que eu não me candidatei à reeleição, o Cássio foi eleito deputado federal e o Faria estadual. É a ordem. Mas a ordem é essa. Tá certo. Mas nós estávamos... Sim, nós estávamos falando da importância da Comissão da Verdade. E do que vai acontecer daí para frente. Sim. Né? É realmente uma luta muito grande, que eu acho que vai se dar. Não descarto que haja uma modificação na lei de anistia, embora julgue que isso é muito difícil, porque vai ter uma oposição muito grande do setor militar e, inclusive, de pessoas que são a favor da busca da verdade na Comissão da Verdade. Né? Pois é, eu queria até levantar um ponto aqui que eu acho que é importante, que é um dado de esperança para nós. Porque, de repente, nós só conseguimos a anistia no final de 79 e, na realidade, a anistia, de fato, no Brasil, né, a década de 80 toda, eu acho que foi um caminhar no sentido de se estabelecer uma democracia. A democracia. Sem né? dúvida, Então, eu fico pensando o seguinte, essa história de que vai ter punição ou não vai ter punição, eu acho que é um outro capítulo. Eu acho que agora a Comissão da Verdade está aí. Você vê de 70, vamos colocar 79, só para a gente ter uma data de referência, de 79, só em 2012 que nós conseguimos a constituição da comissão. Aí pegando, então, a
essas frases muito boas que você selecionou aí para nós, tanto do Ulisses como da Dilma, né? Do Frei Beto e tal. Eu acho que é isso mesmo, a esperança está na nossa frente. Tá. Nós podemos não conseguir hoje, mas... né? Exatamente. Pois é. Bom, e vamos conversar um pouquinho sobre a lei da ficha limpa, porque esse ano nós temos eleições municipais. Em que estágio, em que pé está essa lei e como que você acha que ela vai funcionar nas próximas eleições? Olha, a lei vai, por decisão já do Supremo, vai funcionar a partir das próximas eleições municipais. Agora, a lei pune especialmente os que tenham sido condenados em colegiado por improbidade administrativa. Então, esses vão ser facilmente indicados pelos interessados à Procuradoria da Justiça Eleitoral, que certamente não vai dar o seu registro e muito menos permitir que eles façam campanha. Eu acho que a ficha limpa, nesse sentido, a lei da ficha limpa vai realmente ser efetiva no seu cumprimento. É claro que pode haver um caso ou outro que destoie, mas eu estou convicto de que, como a matéria é submetida ao Tribunal Superior Eleitoral, ele é quem dá, através ele e os seus órgãos, é que dá o registro, o que está na ficha limpa, na lei da ficha limpa, vai impedir realmente o registro de candidatos que tenham sido condenados por improbidade administrativa por um colegiado, significa uma segunda instância. Eu tenho muita esperança nisso. E essa lei da ficha limpa, se todos se recordam, ela surgiu de uma propositura de iniciativa popular. Nós angariamos 1 milhão e tanto de assinaturas para que o projeto fosse aceito no Congresso Nacional, onde tivemos vários aliados e onde se formou uma comissão que foi discutindo no detalhe vários dispositivos da lei. Bem, Muri, eu queria te fazer uma pergunta. Nós, infelizmente, já estamos no finzinho do programa. Eu queria te perguntar, existe alguma matéria hoje que a gente poderia tentar uma mobilização da sociedade em torno, como esse exemplo do Ficha Limpa? Mobilização é difícil. Vários setores, inclusive a Mãos Limpas, vários setores, inclusive da Igreja Católica, estão tentando ou pensando numa iniciativa popular de um projeto de reforma política. Todavia, é claro que existe uma enorme dificuldade em colher assinaturas para um tema como esse, reforma política, que o povo não sabe o que é, e muito menos nós temos um projeto, né? Um projeto já definido, como já tínhamos no caso da ficha limpa. Mas a gente vai continuar a buscar esse fim, isto é, assinaturas para apresentação de um projeto de reforma política que atenda aos interesses básicos da República e do povo brasileiro. Pois é, e nós vamos ficar muito atentas a toda essa discussão, né? Queremos trazer o professor Amorim aqui na TV toda vez que a discussão for feita nesse nível. E é assim que eu quero agradecer muito, viu, Amorim, por você ter aceitado o nosso convite aí de pronto, né? E queria agradecer também a todas as pessoas que nos acompanharam neste trabalho. Então, até mais, até semana que vem, se Deus quiser.